Hello Blacks, boa tarde a todos. Sejam todas e todos bem-vindos. Eu tô aqui que eu tava numa ligação aqui, ele podia falar com você, né? Opa! Ah, não, pra Maranhão. A mãe Olá. passou aqui hoje pra pegar ela lá Tiago, ia estar. mais uma vez, Hello Blacks, sejam todas e todas bem-vindos. Mais uma tarde de muita conversa boa. Hoje estamos recebendo Antônio Gutierrez, mais conhecido como Guto do Hackbeat. Tony, Vinícius, sejam todos bem-vindos. Espero que nos acompanhem essa tarde legal. Trocar uma ideia com o Guto aqui, muita informação boa vindo por aí, galera. Um drink aqui na água. Se cuidem. Um pouquinho de álcool, né? Álcool em gel, né? Agora não tem álcool em gel que acabou. A gente tá indo num álcool a 70 mesmo. Tô uma nóia, galera, usando esse álcool o tempo todo. É gel, é álcool. Tô em casa e tô assim, ó, feito doido, nunca vi. Só não uso máscara aqui em casa porque também é foda, né? Mas, olha como é que é, né? Pronto, tá tudo certo. Fred, seja bem-vindo, Fred. Ei, Vinícius, estamos juntos para essa tarde de conversa, bate-papo, de muita informação. Galera, antes de convidar, e aí, Denis, chamar o nosso convidado, queria falar do amigo nosso, Hugo Carranca, que está passando por um processo bem difícil. Tá rolando uma vaquinha virtual no perfil Recupera Carranca. O Thiago pode colocar o link aí, tá? E quem puder colaborar com essa campanha de ajuda a Hugo Carranca, que está passando por um processo bem difícil, entre lá no perfil, vá no link bio e faça sua contribuição, o valor que for, para ajudar nosso amigo dessa situação, beleza? E para dar início à nossa conversa, eu vou convidar aqui já o nosso Guto. Boa tarde, Guti. Olá, tudo bom? Tudo bem? Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem pra caramba. A imagem tá boa, o áudio tá bom Ah, também. legal, que bom. Ô, Guti, antes E de aí, tudo, eu queria te amigo? agradecer por aceitar nosso convite. Pra gente é um prazer a Black Stage aqui estar te recebendo nessa tarde aqui para contar um pouco da tua história, dos teus projetos. Sei que são muitos, que uma hora realmente não vai ser possível se você falar tudo da tua vida, mas vamos tentar dissecar o máximo possível. Antes de tudo, queria te agradecer esse convite maravilhoso, estar aí com você e que representa aí uma galera importantíssima, que é a galera da graxa, né? Que é o pessoal É, que o pessoal que realmente que faz acontecer, cara. Sem um pessoal técnico, evento nenhum, nem festa de aniversário, é né? verdade, né? A Entendeu? A gente tem produção tem tudo. o maior respeito por os trabalhadores, mesmo que nos ajuda a fazer todo tipo de evento. E é uma honra estar aqui com você. Obrigado, cara. Obrigado. Para a gente também, a recíproca é verdadeira, vou usar esse clichêzinho, mas é verdade ter você aqui com a gente é muito importante, né? Jogar essa informação para o Brasil todo, né? Porque assim, a gente conhece da sua grandeza, da sua importância para a cultura pernambucana e tentar colaborar com outras pessoas. Na verdade, algumas pessoas me pediram, pô, chama Guto e tal. Eu fiquei, pô, será que Guto vem? Falei, Poxa, Tiago, imagina. começar a missão aí, Thiago, chama Guto e aí conversa, convence Guto a vir, porque Thiago é o nosso manager, né? O nosso relações públicas aí. Aí ele aceitou, puta que massa. Ou na Guto, hora, ele mandou, já respondi na lata. Porra, massa. fiquei muito Guto, eu honrado. queria que a primeira pergunta é que tu falasse um pouco da tua formação, como você começou, o que te trouxe aí para esse meio de produção, falasse um pouco de forma livre sobre você. Então, eu sou formado em jornalismo, né? E talvez pouca gente sabe, eu sou paulista, no interior de São Paulo. E eu me formei em jornalismo e comecei a trabalhar num grande jornal lá em São Paulo, chamado Gazeta Mercantil, que no
final dos anos 80, início dos anos 90, me mandou para Recife como correspondente, né? E acontece que antes de toda a minha vida, desde menino, adolescente, eu sempre fui metido a fazer evento, cara. Quando eu era moleque, assim, com 15, 16 anos, eu morava numa cidadezinha bem pequena no interior. Eu organizava recital de poesia, organizava festival, gerenciava discoteca, sabe? E isso com 16, 17 anos, assim, menos. Isso para mim era uma diversão. Assim, eu via aquilo como... Nunca imaginei que aquilo era uma profissão. Eu me divertia fazendo aquilo. Aí, quando me formei e tal, eu em São Paulo, no meu circuito lá de amigos e de jornalistas e tal, tinha muito pessoal ligado à música também. E quando eu cheguei aqui, uma das primeiras coisas que eu fui investigar era que música estava acontecendo. Que eu vim aqui para ficar uma temporada como correspondente aqui na região Nordeste, depois eu retornaria. Aí eu comecei a investigar que tipo de música estava rolando aqui e ainda não tinha nada interessante, cara. Ainda a gente vivia aqui naquele momento daquela influência do rock inglês, né, do dark, a galera fazendo show com camisa de flanela, sabe? Fechada assim, eu achava um pouco estranho. E tempos depois apareceu o Chico Science, o Mundo Livre e tal, que coincidentemente circulava no mesmo, a gente circulava no mesmo grupo, assim. E foi quando a gente... Aí eu passei a me envolver, aquela vocação da infância, adolescência, voltou, aflorou, eu comecei a me envolver, criei uma festa chamada Hack Beat, que era uma festa, na verdade, antes, que era lá no Francis Drinks, lá nas Ilhas Place, lá na Rio Branco. E dali foi o embrião do festival. E logo depois eu deixei o jornal, comecei a trabalhar com o Mundo Livre, depois a gente lançou o Cordel no Hack Beat, a gente trabalhou com o Cordel, foi encantado. O Hack Beat foi crescendo, aí depois do Hack Beat a gente criou um festival de animação, que é o Animage, também está nos 10 anos. E é isso, hoje eu tenho os dois festivais consolidados, que é o Hack Beat e o Animage. Estou trabalhando agora com Getúlio Abelha, um artista lá do Ceará. E é isso, a gente se envolveu e se profissionalizou. E aí é bacana isso porque eu vejo que eu sempre tive essa vocação de produtor, sabe? Isso é uma coisa que a gente se encontrar nisso é muito, muito legal, sabe? De você... eu saí de uma profissão, encarei uma que eu achava que era a minha vocação mesmo, que é fazer produção, que é criar evento, isso é a minha paixão e eu me sinto muito realizado fazendo isso. Talvez se eu tivesse continuado como jornalista, não seria tão assim, não seria tão bem assim com o que eu faço, sabe? Nós que agradecemos, né, Guti, essa sua deixar o jornalismo de lado e vir para a produção, que na verdade as duas coisas se completam também, né, Guti? Tem muito tudo tá muito implícito ali, produção com comunicação, com jornalismo, Sim. as coisas correm em paralelo também, né? Sem dúvida. Hoje, na verdade, tudo que a gente faz na vida todo aprendizado que a gente faz, até aquelas coisas que você acha que você nunca vai usar na vida, uma coisa que você tem que fazer, acho que a gente tem que fazer porque todo conhecimento que você acumula, ele vai servir para a tua vida, de uma forma ou de outra, sabe? Ou na prática, ou como filosofia de vida, alguma coisa você aprende com o que você faz. E o jornalismo é uma grande ferramenta para mim, como produtor. Então, toda a parte de comunicação, a gente traz essa experiência para, né, da forma que você se comunica com a imprensa, tudo, como é que você divulga. Então, é um aprendizado muito importante para mim, né, que já vem comigo. E outras coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Mas o jornalismo realmente faz uma diferença quando a gente está fazendo o trabalho. Ô, Guti, você falou que começou com o Mundo Livre, produzia depois do Cordel e agora está com Getúlio Abelha, de forma muito rápida. Mas me explica como é que foi esse processo de começar com Hack Beat, passar a produzir banda como é que foi o teu trabalho dentro dessas bandas, dessas grandes bandas, e agora com Getúlio, né? Inclusive eu coloquei na divulgação a música dele, do Ricardo, que eu achei aquela música muito boa. Então, cara, eu sou de uma geração que a gente aprendeu fazendo, sabe? Então, a gente não tinha tanto acesso à informação, não tinha muita referência
de como produzir um evento, de como agenciar um artista. Eu coloco nessa mesma onda, tipo Paulo André, uma galera que já estava lá no começo fazendo um trabalho e a gente não tinha referência, então. Então, como é que você produz uma banda, como você circula com a banda, a gente foi aprendendo dando cabeçada mesmo, assim. Quando a gente fez o Hack Beat, que era uma festa, se transformou no festival, a gente também não tinha referência, não tinha curso, não tinha nada. Foi tudo aprendendo empiricamente, entendeu? Então, hoje, até mesmo a tecnologia que a gente tinha naquele momento era obsoleta comparado com o que a gente tem hoje, né? Então, eu comecei a fazer evento, era por telefone as coisas, depois veio o fax, aí começou a vir os computadores e tal. Então, uma banda, por exemplo, a gente acessar uma banda, o que ela estava fazendo, era muito mais demorado. Você descobrir uma banda, você chegar a ouvir essa banda, você chegar a ver um show dessa banda. Então, uma banda, sei lá, a gente está aqui, uma banda que está saindo em São Paulo, até chegar aqui, não era tão imediato como é hoje. Hoje a gente dá um Google ali, você investiga, você vê o line-up de um festival, de alguma coisa, um lançamento, diversos blogs, sites e portais que você acessa, que você não tinha. Então a gente não tinha Eita, Relaxa. a gente tocou o telefone aqui. A gente não tinha, então, essas ferramentas mesmo para trabalhar, né? E então era muito mais difícil, muito mais até para as bandas mesmo. Você vê naquele momento, há uns anos atrás, uma banda para gravar uma fita demo, que na época era fita, cassete, um CD, alguma coisa, era muito mais caro, muito mais demorado, sabe? Então, e uma vez que a banda tivesse gravado alguma coisa, para ela mandar para festival, para ela mandar para rádios, para ela mandar, também tinha custo. Então, as bandas mais periféricas, as bandas com menos grana, assim, tinham muito mais dificuldade para chegar também nos veículos de divulgação, como rádio, festivais. O número de festivais era muito menor também. Hoje a gente tem no Brasil no mínimo 200 festivais, né? Então, no começo era isso, tinha essa dificuldade tecnológica, a dificuldade de não saber. Por isso que eu valorizo muito a circulação do conhecimento, sabe? Quando você... É uma coisa curiosa que está acontecendo nesse momento no mundo, assim. A gente está falando mais, a gente está trocando mais experiências. Você vê, a gente está aqui agora, você tem a sua experiência, eu tenho a minha, e outras lives que estão rolando, que acontecem com a gente mesmo, falando com muito mais gente, trocando mais informação, né? Então isso é importante, a gente tem esse lado ruim mesmo que a gente está enfrentando, mas a gente está, por outro lado, se falando mais, sabe? Buscando mais conhecimento, buscando mais informação, e então acaba funcionando como um facilitador também, para a gente trabalhar, para a gente fazer as coisas, né? É lógico que a competição, a concorrência também vai aumentando na mesma proporção, né? Então, hoje, uma banda que está soltando um disco hoje, se comparado a uns anos atrás, ela está entrando num mercado muito mais competitivo, né? Porque é muito, sabe? Hoje, assim, semanalmente, se a gente for investigar lançamentos, você bate em 100 lançamentos no mínimo, 200, semanalmente, de disco, de coisa que vão entrando, sabe? Então, é isso, a gente tem uma facilidade tecnológica de comunicação, mas também engrossou o caldo, aumentou a dificuldade mesmo da competição mesmo, por busca de espaço, né? Mas é uma coisa natural, né, Guto? As dificuldades de cada período, de cada época, né? De cada época, né? Antes era a falta de acesso ou de condições. Hoje, ainda, como alguém citou aqui na conversa, aí nos comentários, que ainda hoje a periferia ainda tem essa carência, né? Ainda existe essa carência, não acredito que chegou todo mundo ainda. Mas está menos difícil do que era antes. Em compensação, como você acabou de citar, a quantidade também faz com que a concorrência aumente em quantidade, né? Mas aí aquela história, a qualidade ela sobressai em algum momento, né? Em alguma situação, em algum momento a qualidade sobressai. E a persistência, né? Porque tem o lance do talento e também tem o lance do transpirar, que o trabalho também ele é feito dia a dia, né? E dificuldade é um obstáculo para você, é um obstáculo. Você tem que subir mesmo e ela existe para você crescer e não para te jogar para baixo. Eu pelo menos encaro dessa forma. Mas como foi sair de Pernambuco com o mundo livre
e alçar esses voos assim para América, para São Paulo, né, com aquele êxodo natural, né, de ir para São Paulo. Inclusive, eu estava no primeiro Hack Beat em 93, no Aeroanta, eu estava lá. Eu morava em São Paulo e Adriano Leão, que você deve conhecer, ele era baixista da banda, ele foi fazer uma... Laranjal. Substituir não sei quem, numa tala na mão, ficou naquele hotel Comodoro, se não me engano, na praça Princesa Isabel. Ele ligou para mim, eu tô aqui em São Paulo, vou para ir agora e tal. E a gente foi fazer, que o Aeronta fechou, que era lá em Pinheiros, né? E eu fui assistir o show de Devotos, Faço Subúrbio e Matar na Mão. Tinha várias, foram 12 Eu bandas. tenho a credencial, não achei, eu tenho a credencial de 93, cara. Rapaz, me manda uma cópia. Então, isso foi uma aventura incrível, porque a gente inventou de... Eu fazia o... Isso aí foi o embrião do Hackbeat mesmo. Que eu fazia o que eu chamava de projeto Hackbeat, que eram festas aos sábados, que eu reunia 3 bandas lá no Francis Dreams, como eu disse. E aí eu pensei, pô, aí eu tinha uns amigos em São Paulo, inclusive um DJ da Rádio 89, que era Rádio Rock até hoje, a Rádio Rock, o Mister Magu, que era amigo meu, o Betinho, outro amigo. A gente falou, pô, vamos fazer um Hack Beat em São Paulo, olha. Aí, cara, foi muito maluco, porque como é que a gente vai levar? Eu consegui um patrocínio para um ônibus. Eu lembro. Inclusive, o ponto de partida foi em frente ao Francis Drinks, ali no Rio Branco. A gente se reuniu ali para ir embora, para pegar para São Paulo, né? Aí consegui esse patrocínio. A gente foi conseguindo, cara, conseguindo tudo, assim. Aí as bandas mais doidas que eu, todo mundo, vamos embora. A galera foi, cara, assim. E foi a primeira investida mesmo em formato de festival, fora de Pernambuco, daquela cena. Foi o Hackbeat no Aeroanta. E foi incrível isso, porque aí a gente viu que daria para fazer um festival. Foi daí também que a gente, o Hackbeat, que era um projeto, que era uma festa, tal, se tornou um festival. E é engraçado, tem uma curiosidade nessa negócio, nessa parada aí do Hackbeat São Paulo, porque quando a gente marcou o ponto de encontro ali na Rio Branco para sair todo mundo foi lá, né? Aí tinha um cara lá filmando, fotografando, registrando tudo, tal, que era meu amigo, assim, que é até hoje, mas que tá com todo esse material que eu não vi ainda, mas eu sei que é um material muito histórico, muito curioso. E essa pessoa é o Kleber Mendonça Filho, que registrou a saída das bandas, embarcando, falando, tudo. E ele fez esse registro. Outro dia encontrei com ele, falei, pô, Kleber, você tem lá esse material, tem umas fotos e tal. Falei, bom, vamos ver isso, né? Mas imagino, com a correria dele agora, com um cineasta super premiado, vai ser interessante a gente ter esse material registrado pelo Kleber e editado por ele. Ia ser incrível a gente ter esse documento, desse registro. E tem o que o pessoal fez na estrada. Então, outro dia o Kelps publicou um cartaz desse festival. Então, foi esse tipo de coisa. A gente ia fazendo, cara, assim, via as oportunidades, ia fazendo a parada. E alguém falou aí, que você falou de periferia, né? Da dificuldade. Então, cara, eu acho que é o seguinte, o Hackbeat, a gente sempre tem no nosso DNA o olhar periférico, sabe? Porque quando a gente começou, que era bem no rastro do Mangue Beat e tal, eram todas bandas periféricas, cara. Mundo Livre, nosso Chico Science, sei lá, o Ciba, aquela coisa lá, a galera, o Devotos, Faces, eram bandas periféricas que faziam a cena. Tudo bem, tem alguma banda da Zona Sul e tal, mas o grosso mesmo, aquele movimento, eram bandas periféricas. Eu acho que isso se introjetou no DNA do Hackbeat, que permanece até hoje, mesmo no festival maior. Certo? Aí que a gente fez? Começamos a olhar para a música independente brasileira, que também é periférica, aquela coisa que está fora do mainstream. Tem muitas artistas que a gente traz aqui, que vem de outras regiões do país, que não estão, sabe? Que a gente garimpa, tal, que traz. Depois a gente começou a ter um olhar para a América Latina, que nenhum outro festival tinha, pela que está se produzindo na Colômbia, na Argentina, no Equador, no Peru. A gente também começou a investigar um pouco de países africanos, sabe? Já trouxe a atração do Mali, do Marrocos. Então, é um olhar periférico, entendeu? Eu acho que a gente tem essa função também de trazer para o centro, que é
trazer para o centro, não só físico, né, do Hack Beat que acontece no centro da cidade, e também tem uma mídia que importante, trazer para um grande público essa produção, né? O Hack Beat é pioneiro em botar o brega funk, né? A gente começou há 3 anos a programar o brega funk e ninguém programava o brega funk. Até quando eu anunciei a atração, todo mundo ficou, muita gente até veio questionar, pô, como é que você vai botar o brega funk? Pô, vai ter confusão, cara. Velho, cara, é uma coisa legítima, uma coisa maravilhosa que os pessoal estão fazendo, tem um monte de gente seguindo, sabe, tem talento envolvido ali, tem trabalho envolvido ali. Velho, e foi a coisa mais linda ter lá o Tocha, depois o Chev, esse ano a Raíssa Dias, sabe? Pô, aí você vê que é um público super maneiro, um público lindo, lotado, sem nenhuma confusão. Então, cara, esse estigma, esse preconceito, acho que cabe ao Hack Beat e outros festivais derrubar, entendeu, cara? Tratar com respeito. Tratar com Total. respeito a galera que está fazendo. Eu acho que a gente tem feito isso, eu acho que muito da força do Hack Beat vem daí, sabe? Da sua origem, da forma que a gente construiu, o respeito com as pessoas, com os artistas, com o público, com a técnica. Né? Isso faz parte das nossas diretrizes mesmo dentro do festival e do que a gente faz. É a sensibilidade, né, Guti? Tem uma frase da música de Fred 04 que diz que, assim, que não espere nada do centro se a periferia está morta, né? É lógico, Isso é cara. uma frase que eu trago sempre. Eu sempre repito aqui, que quem está aqui na 10ª, eu sempre falo que é uma grande verdade, né? A coisa nasce do estuário, né? O Recife é um estuário, né? É mangue, né? Então, mangue é a periferia. Se o mangue morrer, o resto morre, né? A nascente Tudo. é ali, o estuário é ali, é o Mas, manguetal mesmo, né? mas tudo. Pode, Pode pode, falar. pode, pode falar, Paulo. E aí você falou também de ter trazido as pessoas, o Atocha, mas aí eu vou um pouco. Você, quando trouxe João do Morro, você, quando começou, causou um rebuliço, né? Aquela coisa, pô, o cara alternativo, e essa coisa de trazer isso da periferia, descriminalizar, né? Porque tem essa coisa marginal, né? De querer porque marginal é quem vive à margem, né? Mas agora tem um marginal como marginal criminoso, né? Que imaginar quem vive à Uhum. margem. Quem vive à margem é a periferia mesmo. Exato. E você trazer Exato. isso para o Hack Beat, dar essa representatividade, botar num palco profissional um produto, né? Um produto que vem crescendo na margem e que é ignorado, isso é uma representatividade de importância muito grande. Né? Sabe por quê, cara? Toda a nossa cultura, tudo que o Brasil se orgulha, assim, vem da periferia. Cara, só para ficar na música. O samba, cara, o samba. O que é o samba, cara? O samba que surgiu na Bahia, foi para o Rio de Janeiro, era marginalizado, se prendia sambista, se proibia samba, se proibia tocar violão. Hoje é o quê? É o ritmo que representa o Brasil no mundo. É um gênero, sabe? Que é o funk, para ficar o funk carioca, funk paulista, o brega funk aqui. Mesma coisa, começa marginalizado. O frevo foi marginalizado. Não, e sempre com o mesmo estigma, é violento. É engraçado isso, porque tudo que vai periferia, a classe dominante coloca como violento, sabe? Como perigoso. Sabe? Então, essa galera tem que vencer essa resistência, tem que vencer a resistência tecnológica, a resistência econômica e também o preconceito, sabe? Então, porque se você olhar tudo que o Brasil se orgulha, vem da periferia e vem de preto, sabe? E vem da África, sabe? E parece que quanto mais difícil, mais a coisa se consolida na cultura brasileira. Né? Então, eu acho que um evento como o Hack Beat, que acontece no Carnaval, que é uma festa popular, né? Que é uma festa popular, e ser gratuito para todo mundo, sabe? Que envolve um investimento também, vem dinheiro público, vem dinheiro da iniciativa privada, tudo, mas que a gente faça uma entrega de forma gratuita para essas pessoas que estão ali, que elas vejam naquele palco, que ela se sinta representada ali, sabe? E estimulada. Então tem muita gente, um moleque que vai para o Hack Beat, começa aí com o Hack Beat adolescente, daí a pouco está formando banda, está tocando, também está fazendo, até estimulado e incentivado por muito que ele viu no Hack Beat. É muito comum hoje, com 25 anos de festival, as pessoas chegarem e falarem, pô, velho, eu vi tal banda, aquilo, né? De como aquilo influenciou também na criação
de quem resolve fazer música, ou mesmo na formação musical daquela pessoa que gosta de ouvir música, que viu que tem outras possibilidades sonoras, fora aquilo que você vê, né, nos grandes meios. Né? Então, acho que a gente tem uma função social muito importante nessa disseminação e consolidação desses movimentos mesmo, sabe? Que vem com legitimidade, que vem com verdade, sabe? Quando eu fiz João do Morro, ele estava... Eu lembro, eu recebi ligação de pessoas. Pô, você vai botar mesmo o João do Morro, cara, você tem certeza, sabe? Coisa assim, falei, não, eu vou. E outra, e se eu tivesse recuado ali, por algum motivo, não, então não vou fazer. Velho, eu não seria o Hackbeat, sabe? Então, acho que a coisa assim, você tem que fazer com que o que você acredita, sabe? Você bota fé aquilo, vai, sabe? E segura a onda, entendeu? Eu acho que é isso, cara. A gente tem que... eu me sinto muito com o festival sendo essa plataforma, sabe? Esse encontro. Que tem lá a banda de São Paulo, tem rap, tem eletrônica, tem experimental, tem banda da América Latina, tem coisa da África, tem coisa da periferia, tem do interior, tem cultura popular. Esse ano a gente botou os Cafuna Funiô, velho. Foi lindo, sabe? Então, esse encontro, sabe? É uma celebração, na verdade. Eu vejo muito como uma celebração o Hackbeat, que é uma celebração dentro de uma celebração que é o carnaval. Né? Então, eu acho que... Eu não sei qual foi a pergunta inicial, mas eu acho isso. É que, gente, é tanta coisa. Agora, eu vou repetir a pergunta, mas aí você falou da elite, da elite dominante, não, né? Da classe dominante, né? Porque a elite é aquela que não tem mistura. Quando não tem mistura, nós deixou de ser elite, né? Então, a classe dominante, né? É a que mais critica, a que mais marginaliza, é a que mais consome. Porque eu trabalho com DJ hoje, vou fazer festas de milionários, a galera chega no salto 30, não é? Todo mundo ali, né? Mas na hora que tira essa bota da linha, né? Em casamentos... Você mete uns brega, pode ser que não brega o negócio. É só música de periferia, é só funk. Você fala, caramba, parece que eu tô numa favela, né? Mas não. É quem mais aponta, são racistas, preconceituosos, mas quem mais consome o nosso produto. Deu uma travada aqui, mas daqui a pouco volta. Você tinha sumido da... Eu estava falando que... Como foi, a pergunta foi, como foi assumir o Mundo Livre, não é? Fazer esse trabalho, né? Esse êxodo Recife, São Paulo, Brasil, e depois o Cordel também, né? Não só Brasil, como o mundo, né? Porque o Cordel estourou para a Europa, né? Viajou pelo continente antigo. Como é que foi fazer como foi esse crescimento nessa coisa que surgiu na tua vida aí? Então, logo quando comecei com o Hackbeat, aí veio o lançamento do Mundo Livre de Chico. Aí o Paulo André estava com o Chico Sainz, aí o Fred me convidou para trabalhar com eles. A gente não tinha experiência nenhuma de agenciamento, cara. Foi aquela coisa, sabe? Vamos aprender, vamos fazer. Tá? E foi muita coisa, muito aprendizado ali, muito erro, muito acerto, muita intuição, sabe? E era assim, apesar de sempre haver comparação, o Chico, o Sainz, Nação Zumbi e Mundo Livre S.A. eram bandas totalmente distintas, assim, ter origem no mesmo movimento. Em tudo, sabe? Desde musicalmente, tal, o conceito a ideia que a banda tinha de show, de espetáculo, era totalmente diferente, né? Então, mas foi muito difícil, assim, porque era aquilo, a gente não tinha as facilidades de hoje. Tinha que ir para São Paulo para ficar... e não apesar de ter uma mídia muito forte, a gente tinha tudo quanto é revista, jornal, aparecia, MTV, TV Cultura, todo dia tinha a galera dando matéria com o Mundo Livre, com o Chico, com as bandas aqui, mas isso não se refletia no mercado de shows, né? Porque se você olhar, são mídias elitizadas, são bolhas, né? Mas não era uma mídia massiva, como rádio, como TV. A TV aberta a gente não entrava. Quando o Chico morreu, que ele estava começando a entrar em Faustão e tal, a gente não entrava nessas mídias de rádio, TV. E isso dificultava pra caramba. Dificultava muito a circulação. E foi isso. Aí, já com o Mundo Livre, aí eu conheci o Cordel, e o Cordel trouxe... O Cordel, na verdade, eu vim
foi aquela coisa mesmo de um exercício de curadoria, sabe? Que eu vi os caras, era um grupo de teatro fazendo espetáculo no Barreto Júnior, que é o teatro. Quando eu vi aquele espetáculo, eu estava fazendo, era um Janeiros de Grandes Espetáculos, se não me engano, eu estava preparando o Hack Beat, a edição. Aí quando eu vi os caras ali, na hora eu tive um insight, falei, puta, isso aí dá uma banda pro Hack Beat, sabe? E foi muito curioso, não sei se tem tempo para contar a história aqui. Por favor, Tem à tempo? vontade. Eu não sabia disso, não. Porque foi muito curioso isso que eu fui pro teatro buscar minha namorada, na época que ela tava, falou, Guti, eu tô aqui, vem me buscar quando terminar. Eu fui, só que eu cheguei mais cedo no teatro, né, no Barreto. Aí, quando eu tava lá me encostando no carro ali para esperar terminar, o porteiro, o cara que tava lá, me convidou, sem eu pedir, me convidou para entrar. Falou, não, entra aí, tá terminando, dá uma olhada, fica lá dentro. Aí eu entrei, quando eu entrei, eu vi o fim do show, do espetáculo do Cordel, que era um poema de Lirinha, mais 2 músicas e acabou. Mesmo assim, na hora eu falei, puta, isso aí dá um show no Hack Beat com poesia, com coisa, deixar mais musical. E foi quando a gente lançou a ideia para Lirinha, demorou para ele aceitar, foram uns 3, 4 telefonemas, ali, entender. Eu tinha certeza que seria uma grande banda, daria tudo certo, assim, desde o início. E foi, trabalhamos 10 anos juntos, né? Trabalhamos juntos, e é isso aí. Aí muito do que eu tinha aprendido com o Mundo Livre, apliquei no Cordel, sabe? Mesmo assim, ainda aprendendo coisas, errando. Acho que é isso, cara. A gente teve muito de acerto e erro pela forma que a gente foi construindo a nossa carreira, sabe? Hoje, assim, hoje é muito mais tranquilo até, porque você pode fazer curso de produção, você pode trocar ideias, pegar referências, sabe? Não lamento, não estou dizendo que foi ruim, sabe? Mas talvez com a minha experiência hoje, se eu voltar, eu faria muita coisa de outra forma, tanto como do livro, como o Cordel. Mas é a vida, cara, você vai aprendendo. Agora com Getúlio, já pego toda a minha carga de conhecimento, já jogo ali, né? A gente também aprende muito observando bandas, observando os outros artistas, outros produtores. Quando eu também me relaciono com banda e produtor no Hack Beat, eu aprendo muito observando a forma que eles se comportam, o que eles fazem, os erros e acertos desses artistas, desses produtores também. É um laboratório, tá? A gente lidar ali com aqueles artistas durante o Hack Beat também. Isso foi isso, cara. Foi difícil, tinha essa limitação. Cara, a gente não tinha. Imagine você hoje, Chico Science, Mundo Livre e tal, com o YouTube, cara. Sabe, fazendo live, você entendeu? Com todas essas ferramentas para fazer uma rede social. Ele ia ter milhões de seguidores ali, sabe, fazendo, sabe? Então, era outra realidade, mas que foi divertido, foi difícil. E eu acho que é uma coisa que dá orgulho de ter participado. Dá um livro, né, Guto? Fácil, fácil, né? Dá. Eu sou ruim de memória, velho, assim, também. Sabe qual é o cara bom para contar a história? É o Jacques, assim. Já? Jacques, e voltando um pouco também, vamos falar um pouco também, acho legal falar, porque o Hack Beat é o que é também, porque a gente tem uma puta equipe. Verdade. Sabe? Técnica, principalmente, técnica. Você vê, o Jacques, que é o nosso iluminador, para quem não sabe, Jacques Miranda é o iluminador do Hack Beat, que foi... Eu levei o Jacques para ser iluminador do Mundo Livre, depois do Cordel foi encantado, e do Hack Beat o Hack Beat tem 25 anos, o Jacques está 22 com a gente, pra você ter uma ideia. Né? E o encontro com o Jacques foi muito maluco. Quando eu conheci Jacques na fila de uma Xerox, eu estava aqui perto da Conda Boa Vista, tem um lugar que você vai xerocar coisa, sabe? Uhum. Então eu tava começando a trabalhar com o Mundo Livre e eu precisava do iluminador. Pensei, caralho, quem poderia ser o iluminador? Aí tô na fila, olha que coisa maluca. Né? Tem muita coincidência, muita coisa louca, sabe, na vida da gente. Aí eu tava na fila para xerocar umas coisas que eu tinha lá. Eu olhei para trás, tinha um cara que tava olhando um mapa de luz, cara. Assim. Pô, você é iluminador? Papá, comecei a conversar, era Jacques. Conheci ele na fila. Aí, pô, a gente começou, já trouxe ele pro Hack Beat, porque ele vem do teatro, Jacques, né? E foi estar com a gente até hoje, uma das luzes mais maravilhosas desse país, é Jacques que faz. Aí depois a gente tem o Can, que é nosso diretor técnico, que está comigo há mais de 20 anos também, que
bota ordem na casa ali. Tem os rodos, né? Tem o Zarai, o Pero, o Brinquinho. O Brinquinho tá 18 anos, sabe? E Chapa, oi, Júnior Chapa. Chapa, sabe? Então, a galera, os carregadores estão com a gente também há um tempão. Então, a gente tem uma equipe ali que a gente que é muito importante para o Hackbeat. E essa longevidade da equipe com a gente já introjetou o conceito do festival, a forma que a gente trabalha. E porque a gente tem uma preocupação muito grande com a técnica. Isso é muito, muito importante, sabe? Às vezes o público não entende, assim, né? Às vezes ele está incomodado com alguma coisa que ele está vendo ali que ele não entende, que pode ser um técnico de som que não está operando direito, pode ser um iluminador que não está fazendo direito o negócio, que incomoda a plateia, mas ela não entende, acha que é o artista, mas porque o artista está ali, mas ele está dependendo de toda aquela equipe ali para fazer que a coisa dê certo, uma microfonia, um microfone que cai, negócio, tudo isso é equipe, né? Então a equipe que faz essa coisa, esse espetáculo ser, né, grande. E nos dias de hoje, eu acho que a performance ao vivo é muito importante para esse segmento de artistas independentes, né? Que não está que não tá em TV, que não está. Então, subir num palco com um grande público, com qualidade técnica, é muito importante para ele dar o seu recado, para ele fazer esse encontro, né, com o público e ganhar aquela plateia. Porque muitas bandas que tocam no Hackbeat, às vezes, não, se fosse fazer um show fechado, não levaria 300 pessoas. Mas acaba tocando para 5, 8, 10 mil pessoas ali, né? Então, esse espetáculo, esse show, essa apresentação, tem que estar de cima, né? Aí é onde entra a confiança na equipe técnica, sabe? Então, tem muito artista que vem de fora, que quer trazer... Eu falo, ó, se os seus técnicos não forem imprescindíveis, não precisa que o Hackbeat tenha. E muito artista vem, cara, só pegando a equipe do Hackbeat, sabe? E fica encantado com a qualidade, com a excelência da equipe técnica. Então, é uma coisa que a gente não pode negligenciar, sabe? Se é uma coisa que eu valorizo no Hackbeat, é a minha equipe técnica, sabe? Junto com a curadoria das bandas, a equipe é imprescindível. Não adianta eu trazer uma banda foda e a minha equipe atrasar, não fazer direito, sabe? Isso, então, é uma coisa que também eu aprendi. Isso foi um aprendizado, isso eu aprendi rápido, de como é importante você ter uma equipe. Tanto é que é isso que eu te falei, né? Tá aí Jacques com 20 e poucos anos, o Can com 20 e poucos, todo mundo ali com um tempão trabalhando com a gente, que a gente trabalhou legal, cara, fica, sabe? É uma Sim. coisa que a gente preserva. Tem prioridade, assim, nas dificuldades financeiras do festival, a gente sempre prioriza a equipe, são os primeiros que a gente paga, sabe? As bandas menores, assim, a gente tenta fazer, né, ter essa relação também de recíproca, sabe? Porque os caras, pô, ficam 4 dias no festival, é mais, às vezes até mal, o cancho fica até mais. E é pauleira, velho, começa a passar só 9 da manhã, tá saindo de lá 3 da manhã, 3 e pouco, no dia seguinte tá de volta, saca? E fazendo o trabalho correto, acho que isso é uma coisa que a gente tem que valorizar mesmo. Não, mas eu queria até falar, levantar essa questão, Guto, que realmente é uma verdade. Você fala a longevidade da equipe. Eu tive o prazer de fazer um sub de João, ele adoeceu faz um tempinho. E eu conheço todo mundo que trabalha, sei que até os carregadores são os mesmos, lá, você mantém aquela equipe. Então a engrenagem ela funciona muito justinha, né? Até a possibilidade de erro diminui. E os artistas, quando vêm, eles percebem isso, né? O atendimento, a presteza, não é? A pontualidade, não é? Isso tudo é muito percebido, não só para os artistas, por todo mundo, né? E aí aquele artista que não tem essa estrutura e o público não consegue entregar o produto dele, a experiência para o público, justamente por às vezes não ter, não no caso não no Hackbeat, mas em outros lugares, por não ter entendimento que a equipe que está por trás do cara é que também faz o show. Que o show não é só o artista cantando e a banda tocando, é toda uma estrutura que está por trás para dar tranquilidade, não só da tranquilidade dele se apresentar, mas como também emitir o som dele, o cara que faz o PA, o cara que capta o som no monitor, o cara que faz a luz, porque é um conjunto, né? É um conjunto É, de retalhos, né? não, e tudo é importante. É o receptivo, cara. Assim, na verdade, eu tento entregar no Hackbeat para o público e para os artistas o que eu gostaria que fizesse com o meu artista. Entendeu? Aquela coisa, pô, eu sou manager de um artista que está indo para um festival. Como é que eu gostaria de ser tratado?
entendeu? Então, se você parte dessa lógica, você vai entender que é importante quando o artista chega no aeroporto, está lá o receptivo, recebendo ele, no pontual o carro, está lá o hotel pronto para recebê-lo, tá, sabe? Quando ele chega para passar o som, está lá a equipe para receber, para preparar o palco. Essa coisa que você desestressa, sabe? A relação, quando as coisas fluem. E quando o artista percebe que isso está fluindo, também muda a relação com o festival, sabe? Então você deixa tudo mais fácil. Sabe? Então é isso, eu parto desse princípio. Eu tento dar, entregar ao público e para os artistas o que eu gostaria, a forma que eu gostaria de receber. Sabe? E que é raro, sabe? Não é? Eu, nessas minhas andanças com artistas, eu já enfrentei coisas horrorosas, assim, de eventos e outros festivais. Assim, absurdas, assim, se você fala, porra, sabe? Então, e também vem um pouco essa experiência que a gente acumulou de frequentar outros eventos, e a gente vai também para muito evento internacional, sabe? Então, você também vê como as coisas são feitas, e a gente traz esse aprendizado para o Hackbeat. E é difícil, né, por ser aberto, a gente tem uma estrutura que às vezes não é... A gente recebe uma estrutura que vem já lá montada, que a gente tem que dar uma adequada. A gente acaba investindo bastante, até arrumando o palco, fazendo umas coisas assim que a gente, por iniciativa nossa mesmo, a gente vai lá e resolve, sabe? Para fazer a coisa fluir. Ô, Guti, agora vamos falar um pouco aqui. Você tem outros projetos, né? Tem o Balbúrdia, tem o Animagem, já está com 10 anos aí. O Animagem está previsto para acontecer em outubro, né? Sabemos que com a pandemia tudo muda, toda a programação. Como é que está o planejamento para esse festival, Guti? Olha, a gente abriu as inscrições para a mostra competitiva, porque o Animagem é um festival, para quem não sabe, aí, é um festival internacional de animação, de cinema de animação. E a gente fez 10 anos, ano passado, e agora em outubro a gente sabe, assim, a gente abriu as inscrições, tem a mostra competitiva, ele fez assim, tem a mostra competitiva de curtas, tem mostras de sessões especiais, tem oficinas, tem masterclass, tem mostra em parque público, né? Tudo isso misturando, produção local, muita coisa internacional, assim, recente, é um festival muito bem posicionado, assim, até pelo conteúdo, é muito respeitado o Hackbeat já. Nesses 10 anos a gente está entre os festivais importantes, não só do país, mas a gente acompanha outros festivais pelo mundo. O Hackbeat realmente é um festival muito bem posicionado. Então a gente abriu as inscrições para a mostra competitiva e está tentando ver e criando um plano B de digital. Ver como é que a gente vai fazer. Se realiza a mostra competitiva, ou a gente segura, ou seja, a gente está pensando uma forma, até porque também nenhum edital de audiovisual que a gente participa sai o resultado, outros patrocinadores também que a gente não tem definição, então está muito indefinido essas questões, mas a gente já está montando um plano para ter o Hackbeat em formato digital, sabe? Então, alguma coisa a gente vai fazer, a gente não vai deixar, a gente nunca deixa, eu não gosto de cancelar projeto, nem adiar, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer com o que dá. Mas acho que a gente vai conseguir fazer uma coisa bem bacana no Animagem, para passar essa maré e manter o festival em pé. É justamente isso, né, Guti? Como eu estava falando, a dificuldade, né? Se fala muito em se reinventar. Eu acho que eu trouxe mais isso para a linguagem mais tecnológica, né? É se reconfigurar, né? É pegar o celular que é antigo, que é o meu caso, e sabe, atualizar com um aplicativo novo e continuar, sabe, tendo utilidade, porque senão se torna obsoleto, só recebe ligação e mais nada, velho. A gente tem que, né, se reconfigurar mesmo, se reestruturar e continuar vivendo. Ô, Guti, agora, fala um pouco, você é membro fundador da ADIME, não é? Que é a Associação para el Desarrollo de la Indústria de la Música Ibero-Americana. Eu hablo um pouco espanhol também. Associação para o Desenvolvimento da Indústria da Música Latino-Americana, Ibero-Americana. É isso aí, então, quando eu comecei a me interessar pela nova música latino-americana, ibero-americana, para trazer para o Hackbeat, eu fui para uma feira a primeira coisa que eu fiz foi eu fui para uma feira na Argentina, por minha conta, assim.
paguei e tal, e fui para lá. E de lá eu conheci várias pessoas que 2 meses depois me chamaram para uma reunião, um encontro em Bogotá. E nesse encontro, com vários produtores, eu na época contei a experiência que a gente estava tendo aqui da Abrafim, que era uma associação de festivais que agora está voltando. E nessa experiência que eu narrei ali para aquelas pessoas, a gente teve a ideia de fazer uma associação também, que foi a ADIME, né, que a gente fundou essa associação, que reúne produtores, managers de vários lugares latino-americanos, que a gente todo ano tem um encontro, bem, assim, é uma rede, na verdade, sabe? E é uma rede de troca, a gente se frequenta, os festivais, tem lá um grupo que diariamente está se falando, né? É bem legal, assim, é um grupo, pessoas muito profissionais, assim, atuantes, pô, tem de tudo, argentino, uruguaio, peruano, tem tudo, né? E é legal, é uma iniciativa que a gente fez, isso foi, acho que foi em 2008 que a gente fundou, já leva uns 12 anos a Abrafim, a DIME. E aí a MM Flatam, Associação Latino-Americana de Managers Musicales? Então essa, como eu estava sem, eu acompanho, são meus amigos, e eu não estou oficialmente nesse grupo, porque é uma associação exatamente só de managers, só de agentes, só de produtores de bandas, que é bem legal também essa aí. E como eu estava sem artista, o Getúlio é recente, eu comecei a trabalhar com ele faz pouco tempo, eu não faço parte oficialmente da MMF Latam, mas eu acompanho também porque são todos meus amigos, né? Então essas redes são interessantes, cara, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, essa dificuldade toda. Então essa troca, esse suporte, e é um suporte de conhecimento, é um suporte de negócios, é um suporte psicológico também, de apoio, sabe? E se tornou, cara, muito mais importante do que era, sabe? O que era uma associação que você se encontrava para fazer negócios, para fazer outras coisas, hoje não, você tem outras trocas, né? Tanto é que a gente tem, a Abrafim está se organizando, aqui tem um grupo vários grupos se organizando aqui, de técnicos também, o segmento da música está se reorganizando aqui em Pernambuco também, que a gente está fazendo parte, toda a cadeia da música se organizando para enfrentar os problemas, para defender direitos, sabe? Para estabelecer um mínimo de regras diante de um governo central que não tem projeto, né? Então, por sorte, a gente ainda tem, bem ou mal, a gente tem aqui um governo, uma prefeitura, uma galera mais alinhada com a cultura, né? Então, a gente tem que não só estar alinhado e também cobrar da gestão soluções e novas posturas, né? Principalmente essa questão de cachê, assim, que a galera faz coisas, não recebe, demora pra cacete, sabe? Tem também muitas coisas que atingem uma atividade profissional, que é a cultura, o turismo, sabe? Então, acho que as gestões têm que entender que a música, que a nossa cultura, teatro, cinema, o turismo, são fontes de renda. É uma indústria. Se o cara for neoliberal e olhar tudo, olhar cifrão em tudo que ele vê, então vamos falar a língua dele? Meu amigo, isso que você está vendo aqui não é poesia, não é aquela coisinha de pessoas inocentes, indefesas. É cultura, isso aqui é dinheiro, isso aqui também vale, isso aqui tem sabe, você consegue trazer dinheiro para a população através dessas atividades, sabe? Trazer turistas, trazer recursos. Então, às vezes os gestores tendem a ver a cultura como uma despesa, cara. E não é uma fonte de renda. Esse é grande, tem um equívoco, sabe, seminal, assim, que é difícil você quebrar. É difícil você quebrar isso. Por exemplo, todo ano, toda eleição, tem um candidato ou outro que te convida para fazer aquele grupo de produtores, de artistas, para ouvir e para fazer uma plataforma para a cultura, né? Isso é uma coisa absurda. Como é que um cara que está se candidatando para um negócio não tem ideia ainda do que é a cultura, não tem ideia, não tem um projeto? Então, ultimamente eu tenho invertido a pergunta. Não, eu gostaria de te ouvir. Eu falo, não, eu quero te ouvir. Eu quero saber o que você pensa da cultura, o que você pensa. Me fale antes, depois eu falo para você como é que é. Sabe? Então, um candidato, cara, que tá ali, um político que já tem uma carreira, muitas vezes, uma carreira de gestão, de coisa,
vem e não tem um projeto para coisa que é uma coisa mais valiosa, principalmente em Pernambuco, cara. A cultura e o turismo são os bens mais valiosos que nós temos. Como é que você não tem projeto para isso, cara? Principalmente nesse momento. Sabe? Então não é esmola, não, sabe? Ninguém quer esmola, a gente quer o que tem de direito e até para gerar renda. Porque a capilaridade que tem, o Hackbeat, cara, se vocês pegar as bandas que sobem no palco, os músicos, a equipe técnica, a equipe de produção, você pegar os transportes, cara, dá quase 300 pessoas envolvidas, cara, no festival. E ganhando. Tudo bem. Não é aquele cachê, muitas vezes, porque a gente também vive uma pressão econômica, mas todo mundo que está ali, cara, tá levando o dinheirinho para casa. Então, tem uma capilaridade aquele evento. Não é uma coisa que não é uma concentração de renda, entendeu? Não. Imagine isso multiplicado, cara, multiplicado. Né? Pelos ciclos juninos, ciclo natalino, o carnaval, esses eventos ser bem estruturados, sabe? Trazer iniciativa privada para junto, para botar dinheiro, porque os caras... Tem um calendário cultural forte, né? Porque se movimenta hotéis, aérea também, terrestre, hotel, transporte, logística, toda uma cadeia se movimenta, a cultura, a arte, né? Que é a música, no caso, né? Você tem toda uma rede ligada a isso ainda. Exatamente. Né? E também não dá para você pensar o Pernambuco, Recife, Pernambuco, sem o carnaval, sem o ciclo junino. Então, o que acontece às vezes, cara? E aí vai uma crítica para os gestores. Às vezes falta 1 mês, 2 meses, 1 mês para o evento chegar e não tem nada pronto. Sabe? Então, se você pega os grandes eventos internacionais, cara, os grandes festivais, eles termina no mês seguinte, no outro mês já soltou o line-up, já está vendendo ingresso, está divulgando do ano seguinte. Então, por que não fazer isso com o Carnaval, com o São João? Onde você dá tempo para o turista se planejar para vir, né? Poder ver lá a programação do Carnaval que saiu com 4 meses, 5 de antecedência, um São João que tem lá já tudo organizado, com a mídia nacional, tem mídia barata para se fazer, para trazer, esquecer essa mídia antiga de você pegar um grupo de maracatu e levar para São Paulo, sabe? Para um grupinho lá de agência de publicidade é bobagem, isso não é gastar dinheiro, jogar dinheiro fora. Acho que dá para fazer um plano de mídia assim, envolvendo rede social, para que a galera saiba que o Carnaval de Pernambuco, de Recife, o São João, o Réveillon está organizado para receber essa galera, sabe? Então, isso aí você já derrama, transborda para todo o segmento envolvido, todos os trabalhadores do segmento. Né? Então, vai muito, e acho que essa pandemia nos deixou mais claro, uma coisa que a gente já sabia, é tudo planejamento, cara. Você se organizar, fazer redes, você trazer para junto, sabe, gente para ajudar a fazer as coisas. Sabe? É isso que acho que a gente vai sair dessa... Espero realmente que a gente saia dessa situação com muito mais reflexão, com muito mais articulação, que os gestores entendam, cara, que dá para se fazer muito mais, cara. Que, vou repetir, turismo e cultura, que é o grande forte do nosso estado, do nosso Brasil, é patrimônio, cara. É tão rico, tão importante quanto os minérios enterrados na Amazônia ou em Minas Gerais, como o petróleo enterrado ali na Bacia de Santos. Sabe? Cara, e tá na mão, velho, tá na mão, não polui, não tá na mão, velho. Assim, é só pegar e organizar, velho, sabe? Então é isso. Não sei o que eu tô falando aqui. Não polui. Eu gostei muito dessa fala tua agora. Eu vou usar isso, vou adotar. Não polui, cara. Não polui. Nada. E a gente sabe que a pré-produção, né? A gente é ser produtor, eu estou aqui engateando como você faz a pré-produção e quando é feita com antecedência, até os custos caem. Você consegue barganhar cachê, passagem, hotel, com antecedência, você diminui muito o custo, você não deixa a coisa para acontecer muito prévio. Acho que sem dúvida. Eu não sou conhecedor de como funciona o setor público, mas não existe um plano de cultura para o Estado. Existe um plano de cultura de gestão. Uma gestão pensa a cultura de um jeito, a outra pensa de outro. E aí esse processo de gestões, 8 anos, 4 anos, quando é reeleito é 8, isso acaba dificultando no todo, né? Não tem uma gestão que pensa na cultura como a cultura pernambucana, não pensa em gestão. Eu penso assim,
isso trava o processo, né? E a gente que está nessa ponta, a gente acaba sofrendo com isso, né? Eu acho que assim, com a experiência que a gente tem de organizar, fazer coisa com pouco dinheiro, se você pega com antecedência, você organiza faz um projeto, sei lá, a curadoria, o que você vai botar, e se você, eu acho assim, se eu fosse hoje um convidado para ser um gestor da cultura, sei lá, a primeira coisa é sentar com o financeiro. Sentar com o financeiro. Seguinte, cara, o nosso carnaval está custando 30 milhões, sei lá. A gente consegue fazer isso aí com 20 e poucos. Se a gente fazer um plano de pagar em dia, pagar rápido as pessoas. Porque todo mundo vai dar desconto, vai fazer, porque ele sabe que eu receber daqui 15 dias. Sabe? Porque essa demora, essa coisa inflaciona. Então, o cara do palco, ele bota lá porque ele sabe, um artista mais forte e tal, inflaciona também. Sabe? Quem tem o poder, inflaciona os custos. Porque ele sabe que vai fazer no carnaval, vai receber no São João. Sabe? Então, isso já daria uma margem de barganha, de negociação, que já enxugaria significativamente o orçamento dos grandes eventos. Sabe? Tranquilamente. Sabe? Isso é fato, porque a gente tem a experiência de sabe que você você pode pagar rápido, você tem mais poder, cara, assim, né? E não deixa essa galera esperando, sabe? Porque tem os grandes, mas a maioria ganha cachê pequeno, sabe? No negócio também, tem isso também. E outra, distribuir melhor os recursos. Porque é um absurdo, de repente, você ter a cultura popular, sabe? Com os cachês, assim, um maracatu que envolve 100 pessoas, tem um cachê de, sei lá, de 2.000, assim. Entendeu? Então, essa forma também de valorizar essa galera. Total, e respeito. Guti, nosso tempo está se acabando, tá? Eu vou sair e volto para a gente finalizar, tá bom? Pode Tá ser? bom, pode. Galera, a gente vai sair, falta alguns instantes aqui, a produção já me avisou aqui no telefone, Tiago está acompanhando. A gente sai e volta, beleza? Fazer feito Raimundo Nonato, VaptVupt. Falou, Guti? Já Tá. volto. Vamos voltar todo mundo. Eu estou contando aqui a galera aqui, estou vendo quem não voltar já viu, viu? Vou voltar aqui.